Hello, guys! Bom, hoje nós vamos começar o conteúdo da página 42, yes? Lesson 6. Na última lição, nós vimos seasons, né? Spring, winter, summer, fall or autumn, yes? Bom, então, hoje nós vamos ver 2 grammar points, yes? Então, nós temos aqui o new content, que é uma conjugação dos verbos, né? Então, nós temos aqui question. Do I have? Repitam comigo. Do you have? Does he have? Does she have? Does it have? Do we have? Do you have? Do they have? Na negativa, I don't have, you don't have, she doesn't have, he doesn't have, it doesn't have, we don't have, you don't have, they don't have. E na afirmativa, I have, you have, she has, he has, it has, we have, you have, they have. Ok, pessoal? Então, nós vamos relembrar aqui o nosso verbo auxiliar. Lembra que a gente já viu isso? Que é o do. Lembram disso? Yes? O do nós usamos para frases que não usam o verbo to be, né? Então, o do que a gente aprendeu, nós vamos usar para ações, né? Então, a frase I drive my car. Não tem como colocar o verbo to be aqui, né? Porque é uma ação. Então, eu não poderia colocar I am drive my car, porque senão estaria errado. Então, nós usamos I drive my car, porque é uma ação. Eu dirijo, um verbo, né? O verbo não é um to be, ele é um verbo de ação. I drive, ok? Para fazer uma pergunta, né, com essa frase, eu não colocaria drive I my car, ok? Os verbos de ação não são que nem o verbo to be. O verbo to be a gente coloca na frente e faz a pergunta. Simples, não é, né? Lembram disso? Então, eu não posso colocar drive I my car para fazer pergunta. Então, eu tenho que usar o verbo auxiliar do para pergunta, ok? Então, seria do I drive my car? Né? Então, o auxiliar na pergunta. E para falar que não, eu não dirijo, então nós usamos o do, que vai virar don't. I don't drive my car. Lembram disso, pessoal? Então, para falar de ações, nós vamos usar o verbo auxiliar do. Então, do I drive my car? Na pergunta, I don't drive my car, na negativa. Ok? Hoje nós vamos aprender sobre um outro uso do verbo auxiliar do, que a gente vai usar para have. Have, a gente já viu, né? Esse verbo have aqui, que é de posse. Eu tenho, você tem, ela tem, eles têm, né? Então, have. Nós vamos usar o auxiliar do para ações e agora para posses. Então, I have. Continuando com aquele exemplo, I have my car. Né? Lembra que agora o verbo mudou, ele é de posse, ele não é de ação. Então, I drive my car, eu dirijo meu carro. Agora a frase é, eu tenho meu carro, né? I have my car. Para a gente fazer uma pergunta com esse verbo have, mesma coisa. Do I have
my car. Né, pessoal? Então, a pergunta, a gente vai usar o auxiliar do mesmo jeito. Do I have my car? Para a pergunta, o do lá na frente. E para falar na negativa, I don't have my car. Simples, né, pessoal? É a mesma regra, só que agora mudou o verbo. O verbo agora é have, não é ação, ele é posse. Ok? Então, I don't have my car. Ok? Pessoal, vocês lembram que os verbos com he, she, it, eles vão dar uma mudadinha? O he, she, it vai ter um S no final, lembra? Então, se eu falar I drive, ok? E ela, she, ou he, ou it, she drives. Né, pessoal? She drives, ok? Para fazer uma pergunta com she, does, né? O verbo auxiliar também agora vai mudar, porque he, she, it, o do fica does. Então, does she... Se eu já mudei o meu verbo auxiliar, o meu verbo principal, ele vai mudar? Vai, né? Então, se o meu verbo auxiliar já está mudado, eu vou colocar o meu verbo principal do jeito que ele é, normalmente. Então, does she drive her car? Pergunta, né, pessoal? Então, no he, she, it, o verbo auxiliar, ele vai mudar, mas o verbo principal, não, ok? Se eu já mudei o meu verbo auxiliar, não tem necessidade de eu mudar também o verbo principal, que vai ficar repetitivo e vai ficar errado, ok? E na negativa, she, como é que vai ficar esse does? She doesn't, o verbo principal, drive. Ok? Então, she doesn't drive. Mesma coisa para o have, pessoal. Se eu mudasse aqui o drive para have, ficaria a mesma coisa. Does she have? Ou she doesn't have? Ok, pessoal? O have, no he, she, it, sem o auxiliar que nós estávamos usando aqui, no he, she, it, o have, ele não vai ficar assim, né? Ele não vai mais ser have, é has, ok? Então, he has, she has, it has. Menos quando tá o verbo auxiliar junto na nossa frase. Então, o has vai ficar que nem todos os outros verbos com verbo auxiliar, vai ficar have. Então, she doesn't have her car. Mas na afirmativa seria she has her car. Ok, pessoal? Então, vamos escrever uma frase aqui para ficar bem claro para a gente. He has a t-shirt, por exemplo. Então, essa frase na afirmativa, ele tem uma camiseta. He has, ok? Se eu usar o meu verbo auxiliar para fazer uma pergunta, vai ficar, se eu he, o verbo auxiliar vai virar does, né? Does he, o meu verbo de ter, have, ele vai mudar do has para have. Então, does he have
a t-shirt. Né? Então, e na negativa, como é que ficaria essa frase? He, né? Porque não é pergunta. He doesn't have. Também. Ok, pessoal? Então, o have é a mesma coisa dos verbos principais. No he, she, it, ele vai mudar. Com o verbo auxiliar, ele vai ficar do mesmo jeito, ok? Quer dizer, ele não vai ficar do mesmo jeito, ele vai mudar, ok? Então, does he have? Mas na afirmativa, he has, ok? Bom, então, pessoal, agora nós temos um segundo grammar point, que é o a or an. Vocês já me perguntaram várias vezes como é que usa o a or an. Eu falava, a gente vai ver um pouco mais pra frente, calma, ok? Então nós vamos ver ele agora. Tem gente que coloca a or an na frente do adjetivo. Isso não existe, ok? Então a gente não fala isso é uma preta. This is a black, ok? Se eu perguntasse para você, what is the color of the whiteboard? E você responderia, this is a white. Não, the whiteboard is a white. Não existe isso, ok? A gente não coloca o a or an na frente de um adjetivo, ok? Então, vocês responderiam corretamente, the whiteboard is white, né? Não, the whiteboard is a white, né? Então, a gente coloca o a or an na frente dos substantivos, ok? Mas não dos adjetivos. Nós temos uns exemplos aqui. A car, a TV, a radio, a blackboard, a blouse, ok? A picture, yes? Ok? Quando é que a gente usa o a? Quando é que a gente usa o an? Está escrito aqui. Nós usamos o artigo a para substantivos que começam com consoantes, ok? Então, a car, por exemplo, car, ele começa com uma consoante. Então, se a palavra começa com consoante, eu vou colocar a car, ok? Eu nunca vou colocar o a sozinho quando é uma vogal, ok? Então, eu nunca vou colocar a apple, né? Nunca vai ser assim, porque é vogal com vogal. As vogais não se juntam, ok? Então, eu tenho que colocar uma consoante aqui para poder estar certo, ok? As vogais não se misturam. Então, a gente usa a quando começa com consoante e a gente usa an para quando o substantivo começa com vogal, ok? Então, a apple está errado, o certo seria an apple, ok? Então, recapitulando, a para palavras que começam com consoantes, an para palavras que começam com vogais, yes? Facinho, né, pessoal? Temos aqui alguns exemplos, né? An apple, an iPhone, an umbrella, ok? E aqui, para o exemplo que usa o a car, a TV, a radio. Todas as palavras começam com consoantes. Ok, pessoal? Então, agora vamos fazer o Let's Repeat e o Let's Practice. I have a blue radio and we have a red bag. She has a red pullover and he has a black pullover. You have a green car. Do you have a black skirt? Does he have black or brown hair? Let's practice. Do we have books? Does he have a blue radio? Do we have an umbrella? Does she have a car?
Do you have a black bag? Do they have an apple? Do we have mobile phones? Do I have long or short hair? Do you have blue trousers? Does he have a house in the USA? Do you have an umbrella today? Do you have a car? Do we have lessons on Tuesdays? Do they have large mobile phones? Do I have blue or black trousers? Does she wear a skirt in winter? Do you have a yellow dress? Ok, guys? Então, vamos fazer question time. Lá no começo. Yes, we have books. No, he doesn't have a blue radio, but he has a red radio. Yes, we have an umbrella. No, she doesn't have a car. Yes, I have a black bag. Yes, they have an apple. Yes, we have mobile phones. You have long hair. No, I don't have blue trousers, but I have white trousers. No, he doesn't have a house in the USA, but he has a house in France. No, I don't have an umbrella today. Yes, I have a car. No, we don't have lessons on Tuesdays, but we have lessons on Wednesdays. Yes, they have large mobile phones. You have black trousers. No, she doesn't wear a skirt in winter, but she wears a skirt in summer. No, I don't have a yellow dress. Ok? Então, pessoal, lembram do auxiliar do e does, ok? E o a e o an, yes? Estudem isso e nos vemos na próxima aula.